Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa O Céu da Semana, analisando os aspectos astrológicos mais relevantes da semana de 4 de abril até o dia 10 de abril, que é o próximo domingo. Então, para começar, lembrando que a gente acaba há poucos dias de entrar numa lua nova, uma lua nova muito especial, como a gente falou na semana passada, que foi a lua nova de Áries, a primeira lua nova depois do ano novo astrológico. Essa é uma lua nova que carrega fortes indícios e fortes energias do período inteiro, ou seja, muito da configuração dessa lua nova a gente vai sentir reverberar por um bom tempo. Então se preparem, porque essa configuração é bastante especial e é bastante tensa. A lua nova de Áries é uma força de impulso e de início muito intensa. E vale a pena então o alerta para que essa energia toda a gente possa tomar consciência e utilizá-la para o bem e utilizá-la a nosso proveito. Pois nesse caso, esse ímpeto ariano intenso, como é da natureza do signo, tende a arrastar quando a energia não é bem canalizada. Então Marte é o deus da guerra, o regente de Áries, né? É o deus da guerra, e a guerra externa se dá, ela desemboca quando não se trava adequadamente a guerra interna. A guerra interior, que é a nossa consciência sobre a nossa ignorância. Então, conscientes dos poderes que temos, cabe nesta lua nova de Áries cada um dar aos seus poderes um destino mais justo. Então se preparem que essa lua nova é o início de um ciclo mensal, chamada lunação na astrologia, que promete ser bastante forte, né? Lembrem da semana passada que a gente falou que é uma lua nova que acontece, né, o encontro do Sol e Lua, junto com Quirón, e muito próximo de Marte, né? Tendo aspectos importantes aí com Marte. Então a gente vê o regente de Áries, que é o signo principal, também se relacionando, se envolvendo dentro dessa configuração. Esse aspecto ele reverbera então por um mês, né, que é a lunação que está iniciando agora com essa lua nova. Isso foi sexta-feira, dia 1º de abril, embora foi 1º de abril, não foi mentira, foi uma dura verdade aí a força ariana nessa lua nova, nessa lunação. Embora tenha ocorrido na sexta-feira e influencie o mês inteiro, nessa primeira semana que a gente vai sentir a intensidade desse aspecto mais fortemente. Agora nós temos, desde o dia 3, que foi ontem, até o dia 6, que vai ser a próxima quarta-feira, nós temos um aspecto muito importante, que é a conjunção de Marte com Saturno. Isso está todo mundo falando aí nos outros canais também, né? Marte é o regente dessa lunação, é o regente do signo atual, então é o planeta em evidência dentro das configurações astrológicas, em destaque no momento. E ele está cruzando com o Saturno. Ah, mas o que tem? Saturno é deus do tempo, da experiência, qual o problema, né? Problema nenhum, só que os antigos, que tinham uma visão muito apurada das coisas, consideravam, né, na astrologia antiga, Marte o pequeno maléfico. Ele é dos planetas menores e mais rápidos, o deus da guerra, ou seja, ele porta uma energia difícil de lidar e facilmente o ser humano se perde aí e usa mal a energia dele. Então, ele é chamado de um pequeno maléfico. E Saturno, deus do tempo, da experiência, é o grande cobrador, o severo cobrador kármico. E é aquele que não deixa nada barato, nada torto. Então Saturno também traz uma energia que não é muito bem utilizada ou muito bem lidada por nós no geral, porque a gente está aprendendo e dá bola fora com certa frequência. Por essa razão, Saturno na antiguidade era chamado o grande maléfico, né? Os antigos não conheciam Plutão, que hoje é o regente, o deus da morte, né? O planeta que nos traz com mais especificidade algumas energias que antigamente eram de Marte ou de Saturno. E então os dois maléficos eram, na antiguidade, Marte e Saturno.
e os dois estão em conjunção. Então, se estivéssemos alguns séculos atrás, essa conjunção seria muito alertada, né, como um momento de bastante pressão. Felizmente, Marte está num trânsito rápido agora e essa conjunção com Saturno dura poucos dias. Então, nós temos do dia 3 ao 6, são 3, 4 dias, em que a gente vai sentir o que nesse período, né? Em especial, a potência que Marte representa, o ímpeto de ação e de realização, travado pela limitação saturnina. Saturno é o grande limitador, né? O personagem que aparece com a foice ceifando, cortando, castrando o que não está justo. Então, como na nossa vida de aprendizes do universo estamos com muita coisa ainda não tão justa, o Saturno corta sem piedade. E unido a Marte, ele trava a ação, o impulso de ação que Marte nos inspira. Então isso gera uma pressão interna muito grande. O que se recomenda nisso, né? Muita paciência, muita serenidade para a gente conseguir superar esse travamento com inteligência e com perseverança e com força guiada inteligentemente. Esse é o recado dessa conjunção para que a gente passe por ela com aprendizados e não com dores desnecessárias. Marte com Saturno pode nos trazer dores desnecessárias, perdas e precipitações por impaciência, por impulsividade e por agir sem pensar. Então tudo isso é uma força que inspira bastante cautela nessa conjugação de Marte com Saturno. Antes que esse aspecto termine, ainda no dia 4, que é hoje, né, a gente tem o Marte ingressando, né, na sua caminhada por esse aspecto com Saturno, num ângulo de quadratura com os nodos. Como vocês sabem, os nodos, né, norte e sul, são pontos virtuais no firmamento que nos trazem 2 pontos da órbita Terra-Lua, que são, não vou entrar nos aspectos astronômicos, mas eles representam o passado e o futuro, né? A nossa consciência de eternidade, aquilo que a gente traz das experiências prévias, unido, né, alinhado com o nosso destino, o nosso dharma, o nosso futuro, de certa forma, né? Para onde estamos nos encaminhando na evolução. Então, esses nodos, eles são, quando são aspectados por alguns planetas, isso pode trazer visões mais ou menos claras do nosso propósito, visões mais ou menos claras de onde viemos e para onde estamos indo, e visões mais ou menos claras do que devemos fazer, né? Isso tudo é temática do nó do norte, em especial. Quando é uma quadratura, sempre pega os dois, porque a quadratura é um ângulo de 90 graus que se posiciona no meio dos 2 nodos. Então a quadratura sempre pega os dois. Então ela quadra o eixo. Quadratura é um aspecto tenso e Marte, como pequeno maléfico, deus da guerra, quadrando os 2 nodos, nos gera uma tendência grande para conflitos e, em especial, uma certa dificuldade de enxergar com clareza o nosso processo de desenvolvimento, o processo evolutivo, de onde viemos para onde vamos. Então, o conflito vem daí. Quando Marte quadra os nodos, a gente tem a temática do passado nos colocando em xeque, nos pressionando para ir para o futuro, para a nossa caminhada. E isso se dá na forma de decisão. A energia de Marte que é ativada nesse aspecto é a de decisão. Marte também é o deus da vontade, da força de vontade, da vontade de agir, de avançar. Por essa razão, nesse período de 4 a 7, nós vamos nos sentir pressionados a decidir, a agir, a tomar ações que muitas vezes vão poder ser impulsivas, ainda mais com aquele aspecto saturnino ali pesando junto, tá? Então, muito cuidado, porque a decisão, a ação, vai na direção do nó do sul, que agora está em Escorpião, para o nó do norte, que agora está em Touro. Ou seja, o que a gente vai precisar decidir rapidamente que deve morrer, Escorpião,
para que se gere no futuro uma estabilidade, uma base, uma solidez, uma concretude touro. Então, basicamente, esse aspecto, ele nos traz uma... Ops, pessoal, probleminhas técnicos aqui. Aqui, pronto. Esse aspecto nos traz um cheque mate, em que a nossa capacidade de decisão ou de ação ela fica empurrada. E o alerta máximo é para a gente pensar bem antes de agir, porque a gente vai ter que agir rápido. Então, a decisão é o ponto-chave que vai ser pressionado, exigido durante esses dias. Muito cuidado para não tomar decisões precipitadas, ações precipitadas e, fundamentalmente, ponderar muito sobre o que a gente está deixando morrer, o que vale a pena deixar para trás e se o que a gente vai decidir vai nos levar, de fato, a uma maior estabilidade. Porque essas são as energias em jogo e se nós as considerarmos e as respeitarmos, não sofreremos. E caso contrário, sofreremos. Então, muito cuidado. Como rege touro, né, também isso pode querer dizer relações com a matéria, ou seja, finanças e economia. Muito cuidado para a gente não tomar atitudes impensadas financeiras, né, ou fazer maus negócios por decisões erradas. Muito cuidado. Depois, temos um outro aspecto em paralelo que já começou ontem, tá? Começou devagarinho e vai tomando uma forma e que vai, felizmente, ser um aspecto benéfico de longo prazo. Do dia 3, que foi ontem, até o dia 26 de abril, bem longe, temos os nodos, os mesmos nodos, né, do propósito, passado, futuro, num aspecto benéfico com Júpiter. Tá? E lembrando que o Júpiter, né, nos faz várias semanas, estamos há semanas anunciando, né, ele está naquela espetacular conjunção com ninguém menos que Netuno, que é o seu companheiro de regência de Peixes, e eles estão ambos em Peixes. Então essa grande conjunção, que é uma das marcas mais incríveis do ano, a conjunção Júpiter-Netuno, como são planetas lentos, eles estão se aproximando devagarinho, e eles vão se aproximar, ainda por mais uns dias, vão chegar no seu epicentro de conjunção ainda entre essa semana e a outra semana. Então a gente vai ter as próximas semanas todas no auge da influência dessa conjunção. Só que essa conjunção, ela, por sorte, né, vai bem devagarinho, né? Durante o período de 3 a 26 de abril, essa conjunção está se alinhando num aspecto de sextil, que é um aspecto benéfico, favorável, de via aberta da energia com os nodos, né? Então, em especial, durante esse período de abril, praticamente o mês de abril inteiro, a gente vai ter uma relação mais aberta com o mundo dos sonhos, das intuições, da espiritualidade, da percepção sutil das coisas para além da racionalidade. E isso, nessa tensão marciana que a gente acabou de falar, ainda mais envolvendo quadraturas e Saturno, etc., vai ajudar muito. Então esse é um ponto muito benéfico para a gente poder confiar na intuição, na fé, na espiritualidade e na nossa conexão com a inteligência superior, com as forças maiores. Esse é um período para quem é mais religioso, espiritualizado, para quem vai com fé porque a fé não costuma falhar, como diz a música. Quem está nessa vibe, aproveite, porque essa vibe vai ser um combustível importante para que as coisas deem certo. Esse é um período muito positivo para que a gente confie, né? Confie no poder maior, confie na justiça do universo, da natureza, confie naquilo que a gente não vê, porque às vezes o que a gente vê pode nos enganar devido a essas quadraturas todas, né? Mas confia no coração, confia no sexto sentido, porque esse é um momento muito positivo para isso. É um momento mais, digamos assim, propício para a gente se aproximar do sagrado, do divino, do espiritual e do invisível. Tá? Então aproveitem, é um momento muito propício
E, sinceramente, de todo o período que é longo, que é largo, dessa aproximação, dessa energia pisciana, todo esse período tem prós e contras. Peixes não é só um mar de rosas, né? Peixes tem todo um lado sombrio de ilusão, fantasia, vícios, escapismo, né? Que também vai ser ativado dentro desse período largo em alguns momentos. Nesse momento que a gente está falando agora, não. Nesse momento está se ativando fortemente um aspecto muito benéfico, né? Um sextil com os nodos. Então aproveitem que a sincronicidade, né? Aquela percepção da lógica dos acontecimentos, tudo isso vai estar mais claro e mais próximo. É bom para silêncio, para percepção, para escutar, para meditar, para orar, né? Esses são momentos de encontro interno, que vale a pena, tá? Se preparem que isso não é sempre que tem, né? Agora que tem, vamos aproveitar porque coisa boa assim a gente tem que aproveitar. Bom, depois desse lindo, belo e favorável aspecto que a gente acabou de descrever, tem um outro que também é bom, muito bom, né? Que é amanhã, dia 5 de abril, o planeta Vênus termina sua temporada aquariana, muito original e muito dispersiva, e o planeta do amor, né, Vênus, ingressa em Peixes. Então aí a gente pensa, bah, mas mais um em Peixes, né? Tem uma galera em Peixes aí se reunindo. Sim. Só que Vênus tem uma relação... Vênus é a pequena benéfica e Júpiter é o grande benéfico, assim como a gente falou antes que Marte era o pequeno maléfico e Saturno o grande maléfico, segundo a leitura dos antigos, que só conheciam até Saturno. E se viravam muito bem com isso, né? Faziam tudo que faziam e sabiam tudo que sabiam só com isso, né? Mas é como uma linguagem com menos letras no alfabeto. Dá para falar igual. Vamos lá. Então, Vênus também está ingressando em Peixes. Isso significa que mais adiante, lá na frente, Vênus vai se encontrar com Júpiter. E como os dois são os dois benéficos, né? A pequena e o grande, isso é um momento de grande júbilo. Então, preparem-se que ainda em abril a gente vai ter esse encontro que vai ser talvez o ponto mais favorável, propício e positivo de todo esse grande, largo período de aproximação de Júpiter com Netuno. Então vai se somar tudo isso Vênus, né? Vamos nos preparar porque esse vai ser um momento para a gente resolver muitas coisas da ordem espiritual, da ordem de propósito de vida, da ordem de visão, de consciência. E enquanto Vênus estiver envolvida aqui, infelizmente vão ser poucos dias, mas vai chegar lá, esse aspecto que a gente ainda vai falar nas próximas lives, né? Essa somada de Vênus na mistura vai puxar toda essa benesse para o terreno amoroso, para o entendimento, para a conciliação e para a ordenação das economias também, porque um assunto mundano que Vênus rege também é o financeiro. Mas isso a gente ainda vai falar. Por enquanto, eu quero trazer para vocês que Vênus está ingressando no signo de Peixes. Quando, né? Amanhã, dia 5 de abril. E vai ficar um tempinho bom, vai ficar até 2 de maio. Tá? Vai ficar até virar o mês. E nesse período, Vênus está num signo que é o seu signo de exaltação. Ou seja, toda a força venusiana ela entra numa dimensão aumentada. Então, significa que a gente vai ter um ar mais doce, mais sensível, um ar mais, digamos assim, suave, no meio de muitas tensões dos períodos anteriores. Então, vai ser um bálsamo, né? Esse mês de abril, só com a presença de Vênus em Peixes, já dá uma aliviada das pressões dos últimos meses, importantíssima. Então, vamos aproveitar bem esse mês de abril, porque é um momento em que as coisas vão funcionar melhor quando a gente souber usar suavidade, quando souber escolher as palavras mais doces, mais brandas, quando a gente puder evitar os confrontos. Lembrem que em paralelo está rolando ainda uma força ariana do início da lunação, né, que acabamos de passar há poucos dias. Então, esse contraste ele é natural, é uma lição que a natureza nos dá de que ante as pressões, tensões, angústias, agonias, incertezas e etc., respira, calma, relaxa e procura visões mais doces, mais puras, mais brandas,
é uma forma inteligente de resolver as coisas sempre. E especificamente agora é uma forma mais alinhada com o universo. A gente resolver as coisas através dessa força venusiana que está no seu ciclo de mais exaltação. Além disso, então se preparem, eu vou anunciar com tanta alegria quando Vênus em Peixes se encontrar lá com Júpiter e Netuno, né? Em breve, né? Neste mesmo canal. Se encontrará aqui entre nós. Vamos lá. Mais adiante, ainda dentro dessa semana, a gente tem um breve trânsito para fechar hoje, que é uma exceção à regra. A gente está entrando em vários movimentos mais suaves, né? Durante essa semana cada vez mais, né? Saímos de uma lua nova, estamos no início do ciclo da lua nova e ela vai crescendo até o final da semana. Mas, cuidado. No dia 9, né? Que é o sábado, até a segunda que vem, tá? Então até ali 9, 10 e 11, tá? O Mercúrio, que é bem rápido, ele passa no ângulo que faz quadratura com Plutão. O Mercúrio está em Áries, então muito cuidado. Mercúrio em Áries é língua solta, língua afiada, são palavras que machucam, que ferem, são falas reativas, agressivas, respostas, né? O Mercúrio para Áries é o que não leva desaforo para casa, né? É o que não engole sapo. E esse Mercúrio em Áries está fazendo uma quadratura com o Plutão, que está em Capricórnio. E o Plutão em Capricórnio é o deus da morte, né? Num signo de pragmatismo, de interesses. E isso, então, essa quadratura gera uns dias de grande chance de crise nos diálogos, crise nas negociações. Nesses dias vai ser muito difícil as pessoas se entenderem. Vai ser muito difícil baixar a bola, baixar o astral e escutar. Então, muito cuidado, porque negociações ficam muito prejudicadas nesses dias. Felizmente é fim de semana, né? Então a gente tem mais chance de brigar e quebrar os pratos com quem está próximo do que com as pessoas do trabalho, né? Ou as negociações profissionais, os acordos. Então, vai ser mais num ambiente próximo que a gente costuma ter mais condições de manter o controle. Um alerta para casais, né? Pessoas que têm um relacionamento íntimo são os que mais facilmente podem brigar e podem literalmente não se entenderem, né? Não chegarem a acordos em nada. Então é uma quadratura dura, Mercúrio com Plutão, Mercúrio em Áries e Plutão em Capricórnio, tá? Isso vai ser sábado, domingo e segunda-feira. Muito cuidado com querer ter razão a todo custo, né? Porque às vezes a gente tem razão e perde muito mais do que a discussão, né? Então às vezes a gente ganha discussão e perde outras coisas. Então muito cuidado, que esse é um momento bem intenso. Felizmente, bem rápido também. Vão ser menos de 3 dias, tá? Fim de semana. Dado esse alerta, então, síntese geral desses aspectos da semana. A lição, né, que a gente pode colher em síntese é essa força da suavidade, da espiritualidade, da doçura, essa força que nos inclina cada vez mais à medida que a gente se aproxima e mergulha nessa grande conjunção de Júpiter com Netuno. A gente vai enxergando essa força do metafísico, essa força do invisível, essa força do espiritual se sobrepondo a todas as tensões e agruras do visível, do palpável. Então é uma semana para a gente aprender que com uma elevação de consciência a gente consegue resolver muitas broncas do mundo concreto. Diziam os orientais, né, ou dizem os orientais, que o mundo da matéria é ilusão, né? Tudo é ilusório nesse mundo visível e palpável. E pertence a esse mundo visível e palpável todas os problemas, né, os atritos, as angústias. Então, como é que a gente chega a perceber a ilusão disso? Afinal, a gente sente as agruras, os problemas e as angústias. Sempre elevando a consciência, sempre abrindo o coração e colocando, né, os valores, o amor, a consciência, que são potências humanas, colocando isso em prioridade, colocando isso em primeiro lugar. Então, abrindo o coração e elevando a consciência, a gente resolve qualquer parada do mundo concreto. Essa é a lição, sinteticamente, desse conjunto de aspectos que a gente descreveu
agora. Era o que nós tínhamos então para a semana. Muito obrigado aos que estiveram aqui conosco nesta tarde de segunda-feira. Continue acompanhando a nossa programação aqui nas lives do canal. Tenham um excelente período. Foi um privilégio ter estado com vocês. Um grande abraço e até a próxima.